Olá, tudo bem? Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Afinal, a gente nunca sabe se as pessoas estão assistindo ao vivo, como a gente está fazendo a transmissão agora, ou se elas estão assistindo depois, né, mais para frente. O vídeo fica no IGTV, o vídeo vai também para a página do YouTube. Então, enfim, não importa que hora você esteja assistindo ou quando você esteja assistindo, bem-vindo. Espero que você goste do papo de hoje. Hoje a gente vai ter um papo bem diferente e ao mesmo tempo bem significativo para o tema, para esse tema que a gente é tão apaixonado e que a gente trabalha todos os dias aqui na Vertigo 16, que é o desenvolvimento humano. A Vertigo 16 é uma consultoria, ela está fazendo neste ano 10 anos e desde o começo a gente sempre trabalhou com desenvolvimento humano. O objetivo sempre foi trabalhar com a expansão da consciência das pessoas, das suas características e a partir disso dos seus talentos, das suas competências, tanto na sua vida pessoal quanto na vida profissional. E hoje a gente vai falar de um tema que às vezes é negligenciado no mundo organizacional quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, mas ele é um tema fundamental para algo que a gente vai tentar chegar aqui durante o bate-papo, que vai ser fundamental não só para a performance das pessoas na empresa, mas para a performance na vida, que é o quanto a questão cultural impacta a formação da identidade das pessoas. Então, hoje eu vou convidar um cara que eu conheço já há muitos anos, que tem uma trajetória bem interessante. Deixa eu esperar ele entrar aqui, aí eu vou convidar ele para começar a bater um papo com a gente. Bom, deixa eu me apresentar também. Às vezes eu começo aqui os vídeos e as transmissões e esqueço muitas vezes de me apresentar. Meu nome é Danilo Afonso, eu trabalho com desenvolvimento humano desde 2005 e a minha jornada, na verdade, começa no mundo corporativo tradicional, né? Então eu trabalhei numa empresa de bens de consumo na área de marketing e vendas por quase 9 anos, passei um tempo num outro país, em Portugal mais especificamente. Depois, antes disso, na verdade, eu tinha trabalhado numa série de outras empresas, mas aí numa jornada de períodos mais curtos até me consolidar nessa empresa durante 9 anos. E durante esse período, onde eu atuei como trainee, onde eu tive essa oportunidade de fazer uma série de treinamentos, eu acabei conhecendo um cara que me levou para o mundo da consultoria, o Ivan Petrini, me convidou e foi super bacana. E a partir disso, eu acabei me apaixonando por esse universo de desenvolvimento de pessoas, de consultoria. Fui me qualificar em diversos instrumentos de autoconhecimento, MBTI, âncoras de carreira, que mais? Depois, no transcorrer, né, da minha carreira, acabei conhecendo outros como TKI, FARLB, Workplace, enfim, até fazer também a formação em coaching e aí fazer a última grande qualificação completa, que foi a formação em coaching, e neste momento estou fazendo uma formação em biopsicotipologia com o Hélio Cirino. Enfim, me apaixonei por desenvolvimento humano. E aí o tema cultura, vou chamar o Marquinhos aqui para entrar e conversar com a gente, aí ele vai se apresentar melhor e explicar também o nome dele artístico. Permeou a minha vida pessoal e acho que fez toda a diferença na minha vida profissional. E aí veio essa ideia de falar sobre a importância da cultura na formação emocional das pessoas. Eu acho que posso falar isso como psicanalista, na formação social, que é um pouco o que eu e o Marcos, o Manto, vamos conversar, mas também o impacto da cultura no desenvolvimento da criatividade das pessoas. Então, o Marquinhos vai se conectando aí a gente tem 1 hora para conversar, mas dava para ficar, acho que aqui uma vida inteira, só pelo repertório todo que ele tem, pela paixão que eu tenho por esse tema, tenho certeza que a gente podia ficar aí muito tempo. Mas você tem me escutado bem? Para mim aqui tá girando um pouquinho a tua imagem, mas você está me escutando? Então não sei se é o período da conexão ali que ele está fazendo. Então, primeiro, dando boa noite aí para a Ana, que entrou, para a Valquíria, agora a Arei entrou aí com ele a hora que estabilizar. Acho que acabou caindo aqui. Deixa eu chamar ele de novo, para ele entrar aqui com a gente. Obrigado. Tati está me dizendo aqui que a dele estava travada. Deixa eu convidar ele novamente, para a gente poder bater esse papo aqui. Pronto. Daqui a pouquinho
já conecta, a gente vai entrar. E aí, quando a gente fala de cultura, é um universo gigantesco, né? O Marcos, o Manto, eu chamo ele de Marcos porque eu conheci Marcos, e às vezes é difícil, né, mudar o mindset para o Manto, mas ele vai falar como o Manto, vai explicar direitinho, mas a jornada maior dele é na música, e ele acabou enveredando para outros caminhos. Eu acabei enveredando mais na parte cultural, para as letras, escrevendo poesia. Recentemente lancei um livro e acabei enveredando nessa parte cultural mais para a literatura, né? Eu brinco que eu adoraria saber tocar violão, saber tocar algum instrumento, mas olha só, não é minha praia. Quando eu vejo ele tocando, eu fico até sem graça de falar que, que, que gostaria de tocar um instrumento, porque é espetacular. Mas, para mim, tá girando aqui. Não sei, eu ouço um som, acho que você deve estar me ouvindo, pelo menos, certo? Tô te escutando, cara. Não me vejo, mas tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Então, eu estou te ouvindo bem, só sua imagem que está travada, mas dá para te escutar. Não sei se é alguma flutuação do sinal, daqui a pouco ele deve estabilizar. Mas aproveitando que a gente tem o áudio, vou pedir para que você se apresente para o pessoal. Quem é o Manto? Cara, é um cantor, compositor, músico, artista empreendedor e um cara que há alguns anos se enveredou para produzir cultura, né? Produzir memória imaterial aí, né? Da cultura brasileira, né? Interessante essa expressão, né? Memória imaterial. A gente vê, às vezes, eu pelo menos vejo, determinada secretaria ou determinada instituição declarou tal item, tal tema, patrimônio imaterial daquela região, daquele país. O que é um patrimônio imaterial? Cara, eu acho que é uma riqueza, né? É uma produção que a gente não consegue necessariamente formatar ou enquadrar dentro de uma matéria física, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, o carnaval, né? A cultura do carnaval, os blocos do carnaval são parte de uma cultura imaterial, né? Então, propagar essa cultura, realizar essa cultura, né? Então faz parte dessa construção, né? É uma coisa que é um ato espontâneo de maneira geral, né? Não só pular o carnaval, mas criar pro carnaval, né? No caso, ter um bloco. E essa espontaneidade vai desenvolvendo e vai criando uma cultura, e vai passando de pai para filho, enfim, vão passando para gerações, né? Então esse é um valor que a gente não consegue estabelecer por quantizar, né, esse valor por matéria, né? Engraçado, na hora que você vai falando, eu vou forçar aqui um pouquinho a barra, puxar a sardinha para o meu lado, mas parece que você está falando da mente, parece que você está falando das emoções, ou seja, um patrimônio do indivíduo que é imaterial, mas que é absolutamente forte na composição dele, né? Absolutamente forte na inspiração dele, na composição da identidade dele. Ou seja, a gente talvez não consiga dissociar muito cultura e um bem imaterial de todo o espectro também emocional e mental dos indivíduos, né? Essas coisas vão se confundindo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O pessoal está comentando que está só o seu som. Não sei também se você está sem ver a sua imagem. Vamos Tô. tentar você sair e entrar de novo? Quem sabe isso destrava a imagem? Tudo bem, vou tentar Eu aqui. vou, Eu vou tentar. Não sei se eu consigo sair aqui ou você me. eu vou te derrubar, me desculpe aqui pela Tá, indelicadeza. Eu vou te derrubar e já te chamo de novo, combinado? beleza. Valeu, até já, peraí. Então, vamos lá. Vou derrubar aqui o manto, deixa eu chamar ele mais uma vez. Quem sabe às vezes no sistema ficou alguma coisa travada. Deixa eu só ele aparecer novamente aqui para mim, que eu já chamo ele. Foi engraçado ouvir ele falar dessa questão do bem cultural e material e ficar imaginando isso na própria formação, né, do indivíduo, como que a gente lida com as emoções. A emoção não é ali um gráfico, né, que a gente consiga ver e
e decidir, esse aqui eu quero que suba, esse aqui eu quero que desça, e vou apertando botões. É toda uma configuração. Então, vamos brincar um pouquinho com isso. Deixa eu só voltar a aparecer aqui, ele entrar, que agora eu tenho que esperar ele aparecer de novo aqui para mim nos convidados. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Não, ele tem que conectar. Deixa eu ver aqui com ele, se eu chamo ele pelo computador, aí eu peço para ele conectar novamente. Tudo bem. Assim que ele... Estou esperando ele aparecer aqui para mim. Bom, enquanto ele vai entrando, às vezes pode ser alguma questão de conexão dele lá, né? Bom, essa é a grande questão da modernidade, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa possibilidade de se conectar com o mundo inteiro, de gravar conteúdos, a gente fica dependente disso. E quando ele estava falando do bem imaterial, da questão de você ter, por exemplo, um bloco de carnaval, que ao mesmo tempo que existe fisicamente, você vê as pessoas, você vê os instrumentos, mas você não encosta, você não tem como guardar numa caixinha tudo aquilo que representa, né, o bem. Deixa eu aproveitar e chamar ele, ele conectou aqui novamente. Então, tudo isso tem muita conexão com a questão emocional. Acho que dá para a gente brincar com isso. E tem uma coisa que eu vou chamar aqui também para a gente provocar depois, que é a questão da formação do senso crítico. Mas não sei se você está me ouvindo, a sua imagem para a gente aqui ainda continua travada. Não sei se você está no Wi-Fi ou no 4G. Não sei se eventualmente você quer tentar uma outra coisa, mas dá para te escutar. Tanto que eu estou ouvindo aqui barulho de fundo. Você me ouve bem? Tô te ouvindo, tá tudo bem, assim, só não tem a minha imagem, mas para mim tá tranquilo. Tá bom, então bora seguir. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que o artista entende o que é cultura? Porque a palavra é gigantesca, né? E o sentido dela é quase infinito. Como é que é o seu entendimento? O que você entende por cultura? A cultura eu acho que é um acúmulo de valores, né? Que aí envolve uma série de ingredientes que você envolve vestimenta, alimentação, produção, a língua em si, né? A língua em si é parte de cultura. As manifestações artísticas compõem a cultura. Enfim, então a cultura é um espectro, assim, como você disse, abrange muitos termos, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem editais que eles abordam de A a Z, assim, de culinária, capoeira, a manifestações indígenas, hip hop, enfim. Então a cultura eu acho que é um acúmulo, né, uma soma aí desses valores, né, sociais no caso, né. E aí, deixa eu entrar nesse ponto que eu acho que é o que vai mais conectar aqui os nossos temas, os nossos universos. A pergunta, ela é capciosa, eu pelo menos já entendo assim, não sei como é que você vai entender, mas ainda assim acho que vale a pena a gente provocá-la. Por que cultura é importante? Né? Eu queria te escutar e depois eu queria colocar algumas coisas que eu também anotei aqui para a gente... Porque senão fica parecendo que cultura é um luxo. Né? A gente vive momentos tão densos, né? A ideia aqui não é falar de política, mas a política faz parte da vida, não tem também como dissociar completamente. Mas a despeito de qualquer fragmento político, às vezes fica parecendo que a cultura é luxo. E eu não acho que a cultura é luxo. Como é que você entende isso, a importância da cultura para as pessoas, para a vida do ser humano? Eu acho que essa percepção de que cultura é luxo é porque ela é restrita a uma parcela da população, uma pequena parcela da população, né? Então, aí, se a cultura que a gente está falando envolve teatro, cinema, livro, ouvir música, enfim, ter acesso a bens culturais, a gente vê que realmente a gente vive num local onde o acesso a esse tipo de cultura é restrito, né? E é importante, e talvez ele seja restrito porque ele é transformador, né? Ele é um tipo de conhecimento, né? Uma bagagem que muitas vezes é libertadora, né?
emancipador, eu acho que seria uma palavra, né, ideal Excelente palavra. para conseguir usar assim. Então, por isso que a cultura é importante, porque ela consegue fazer com que determinadas janelas e portas se abram, né, no nosso consciente, no nosso inconsciente, a gente consiga ter uma paz mental, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Na verdade, deixa eu resgatar aqui uma frase, inclusive, que eu te mandei, né, por WhatsApp, quando a gente estava combinando alguns tópicos para conversar hoje. A frase é do Ferreira Goulart, que é um importante poeta brasileiro, e ele diz: todo mundo nasce ninguém. O que faz o homem aqui no sentido, né, de humanidade, o que faz o indivíduo é a sua cultura. Ou seja, se eu tomar por base esta frase, e eu concordo com ela, para não ficar em cima do muro, a cultura é importante, dentre outras coisas, porque ela inclusive compõe a formação educacional dos indivíduos. Aquilo pelo qual nós vamos chamar educação, que é desde o indivíduo saber se portar num ambiente, não porque aquele ambiente seja necessariamente castrador e só tenha determinado componente de comportamento, mas porque é mais adequado. Talvez eu não vá conseguir, por exemplo, andar de terno e gravata de maneira adequada e me sentir bem no meio da praia, a não ser que eu esteja realmente querendo fazer uma intervenção cultural. Mas tem a leitura do contexto. Mas desde a educação, no sentido de tratamento com os outros, até a própria educação no sentido da formação daquilo que eu vou ter de repertório. Então, a cultura não é luxo. A cultura é quase algo fundamental para o indivíduo se reconhecer indivíduo. Porque a partir do momento em que eu ofereço contato com a cultura, né, eu dou à pessoa a oportunidade dela conhecer o artista A, B, C, a manifestação X, Y, Z, ela vai conseguindo, inclusive, formar algo que eu acho fundamental, chamado senso crítico. Ela vai conseguindo dizer gosto ou não gosto. E esse gosto ou não gosto vai dando para ela o perímetro do que é a própria formação da personalidade. Ela entender, inclusive, os seus próprios valores. Quando a gente olha para a cultura, você consegue perceber isso na tua... Ops, acho que o Marquinhos até caiu aqui. Deve ser alguma coisa de sinal. Eu ia perguntar para ele se conforme ele vai como artista, né, também fazendo a produção cultural, e acho que vale isso para todo mundo, né, que está aqui assistindo ou vai assistir depois, conforme você foi tomando contato com cultura, com música, com cinema, com artes plásticas, com teatro, você foi descobrindo o que você gostava ou não gostava. Gosto desse tipo de sonoridade, não gosto dessa. Gosto desse tipo de interpretação, não gosto dessa. Me fascina esse tipo de cinema, não me fascina um outro. Isso vai compondo a própria capacidade de você se reconhecer como indivíduo. Eu acho que se fosse possível, né, acho quase surreal imaginar isso, mas se fosse possível fazer um mapeamento de quem as pessoas são através dos seus gostos culturais, a gente teria 7,5 bilhões, né, para falar aí do número de pessoas que hoje compõem o planeta Terra aproximado, de formações diferentes. Porque eu e o outro indivíduo podemos gostar de rock, a gente pode gostar de Kandinsky como artista plástico, a gente pode gostar de Hitchcock como cineasta, mas eventualmente eu vou preferir uma comida X, ele vai preferir uma comida Y. E sendo a comida parte, né, da cultura das pessoas, vai ser impossível a gente ter dois indivíduos que tenham a mesma formação cultural. Mar, aproveitando que você entrou, de novo está dando algum engasgo aqui na imagem, mas a gente consegue te ouvir. Eu estava falando aqui da importância da cultura e do contato com a cultura como formação da própria identidade do indivíduo. Porque eu vou me descobrindo, eu vou descobrindo os limites, os parâmetros, né, da minha própria personalidade a partir daquilo que eu gosto ou não gosto. Como é que eu posso gostar ou desgostar se eu não entro em contato, né, com a cultura? Nesse sentido, eu não vejo cultura como luxo. Como é que você entende essa questão na parte da formação da identidade? O que eu quis dizer referente a luxo é quanto ao acessar esse conteúdo, né? Então, eu acho que... Dan, tá aí? Tô te escutando. Tá. Então, eu acho que acessar esse conteúdo, acho que isso é uma das principais... um dos principais gaps assim, que a gente tem hoje, né, ainda hoje, de conseguir fazer com que o acesso à cultura seja
mais equânime. É por isso mais que eu estava dizendo sobre a questão do luxo. A partir do momento que a pessoa entra em contato com esse universo, né, aí o mundo se transforma, né, Dan? Porque eu tive, não só tive, como tenho experiências, né, de trabalhos onde crianças e jovens estavam vendo pela primeira vez uma peça com 10, 12, 15 anos de idade, entendeu? Então, é diferente quando você é colocado em Ó, Maia, não sei se você está nos ouvindo, mas assim, a sua imagem mexeu, né? Mudou o ângulo, mas aí nós perdemos o seu áudio. Acho que tem alguma flutuação mesmo de sinal que não está colaborando. E é engraçado que você estava falando de uma coisa tão importante, né? Que é às vezes uma pessoa que está assim, numa fase importantíssima da formação da personalidade. A gente pode estabelecer simbolicamente aqui dois grandes blocos da formação. Os primeiros pilares vão ser compostos desde a gestação até por volta dos 6, 7 anos de idade, onde eu vou começar a descobrir que eu existo e que eu existo além simplesmente do meu pai ou da minha mãe, eu existo como indivíduo, começo a perceber que eu tenho dor de barriga e que eu controlo, né, a evacuação, a possibilidade de urinar, mas que eu controlo também a minha alimentação, e aí ao mesmo tempo vou controlando as relações, pelo menos aquilo que eu exponho. Então a primeira formação, a gente diz que vai até cerca dos 6, 7 anos. Para a segunda formação se estabilizar, agora sim, estamos vendo uma imagem ótima, cara. Para a segunda, agora sim, cara. Para a segunda formação se dá ali mais ou menos na época da puberdade. Então entre cerca de 10 a 16 anos, vai variar bastante de indivíduo para indivíduo, mas nessa fase da puberdade eu vou consolidar a formação da minha personalidade, eu vou validar aquilo que eu formei ali na primeira infância, ou eu vou eventualmente ter uma quebra e enveredar por um outro caminho. E aí o indivíduo aos 12, 13 anos tomar contato pela primeira vez com uma manifestação tão rica como o teatro, aquilo pode ser determinante para a formação da personalidade dele dali para frente. Porque sem ele pode dúvida. consolidar o entendimento dele de mundo, né? Sem dúvida, e assim, eu tô com um trabalho social, né, sociocultural já há quase 5 anos, e nesse último ano a gente inseriu o teatro, né, então é assim, transformador, cara, a gente tem um trabalho, você vê que a interpretação de texto muda completamente, visão de mundo, preconceitos, enfim, é uma forma de trabalhar muito humana mesmo, de desenvolver o cidadão mesmo, desenvolver a cidadania nessa pessoa, né? Então a gente sente na pele diretamente, e é o que eu estava te dizendo, a gente tem um gap, uma distância entre quem tem e quem não tem muito grande, porque é aula de idioma, é aula de teatro, é aula de música, é aula de artes plásticas, é visitas Visita, né? a museus, é uma série Acesso a livros. acesso a livros, o pai ouve muita música, os pais ouvem muita música em casa, enfim, vê vários filmes, enfim, tem contato com outras línguas, acaba mesmo, e aí é isso, né, assim, a gente tem a sorte, né, de viver num país onde a gente tem o samba, né, então a gente O consegue choro. o choro, então assim, a gente conseguiu desenvolver, né, assim, mesmo com as nossas deficiências, a gente conseguiu suprir algumas necessidades humanas sociais, né, então realmente esse tipo de cultura, eles foram um colchão social para conseguir até ter uma certa contenção popular, vamos dizer assim, né? Mas é engraçado você falar isso, porque se a gente entender, e eu vou propor que a gente entenda a cultura como algo muito amplo, que vai além talvez das artes
classicamente estabelecidas como cultura, música, artes plásticas, teatro, mais recentemente na história da produção humana artística, o próprio cinema. A gente vai colocar aí nesse bojo todo também as histórias passadas de maneira oral, a própria culinária, né, a própria vestimenta como parte da Viagem. cultura, né? Exato. Então, tudo isso, na verdade, é algo que, quando a gente olha, por exemplo, a produção cultural brasileira, boa parte daquilo que se tornou, vou usar aqui uma expressão em inglês, por falta de uma expressão melhor, me ajuda se você tiver uma mais próxima da nossa língua, mas aquilo que se torna mais mainstream, né, que realmente se torna amplo De mercado, né? de mercado, muito disso veio da população que não tem acesso a grandes recursos. Então, o samba veio da onde? Bom, o samba vem de uma população basicamente imigrante da Bahia, que vem fugir ali de todo aquele problema da Guerra de Canudos e toda aquela transformação política no Brasil na virada do século basicamente 18 para 19, vem para o Rio de Janeiro buscando uma vida melhor, acaba não encontrando, vai se concentrando em algumas regiões mais, nem tão periféricas, até porque o samba surge no centro do Rio, mas em lugares mais simples em termos de moradia, mas aquilo desperta, de repente, toda uma riqueza cultural e aí os mais abastados se apropriam daquilo e não se apropriam no sentido de posse, mas até de consumo. E a gente vê isso também no cordel, quando a gente vai, por exemplo, para a literatura nordestina, a gente vê isso nas xilografuras que se faz muito ali também no Nordeste. Você tem no Sul toda a cultura ali do centro de tradições gaúchas, né? Desde a da roupa, da música, da culinária, e não depende necessariamente de riqueza. Eu acho que o que falta é a gente entender o que significa cultura. Talvez falte um pouco, até para quem tem dinheiro, entender que cultura não é só aquilo que o dinheiro compra. Cultura é tudo aquilo que forma a identidade das pessoas. Logo, a cultura está em todos os lugares. Sem dúvida. E aí você tocou num ponto que é muito nevrálgico hoje em dia, que é, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, eu moro na Lapa, que é um bairro super tradicional, né? Um bairro que tem muita cultura assim nas ruas, porque, né, ele teve fábricas, ele teve a primeira estação de trem da cidade, enfim, ele teve uma série Está meio que de ali entre os dois grandes rios, né? O Tietê e o Pinheiros, tá uma região quase numa esquina desses dois rios, né? sim, aí o trem vinha lá do interior, né? Baixava aqui, então era um polo muito de confluência de pessoas, de encontro. Então, isso é uma cultura que tá sendo de um tempo para cá minada, que é a cultura da rua, né? Muita gente que mora no bairro não vivencia a cultura do bairro, né? Então, de pegar, dar a sua caminhada, de ver um prédio histórico, de ver, por exemplo, aqui na Lapa a gente tem a banda mesmo, banda de De formação fanfarra, quase. de fanfarra, a mais antiga que existe, né? De 1800 e pouco, é assim, uma coisa antiquíssima. Eles têm a Secular sedezinha, mesmo. eles têm a sedezinha deles aqui, eles tocam todas quinta-feira, eles fazem o ensaio deles, só dos senhores, enfim. É uma E aí eu acho que a gente acabou caindo em perder isso, né? Assim, de realmente ir caminhar, conhecer. Eu acho que a coisa caminhou um pouco para segregar essa coisa. A rua virando sendo um lugar ameaçador, Só de né? passagem, né? Não mais de De curtição. encontro, de De encontro, de encontro, encontro. ótima palavra. Até por conta da verticalização que os grandes centros, eu também morei em São Paulo quase a vida toda, hoje moro no interior, mas a verticalização fez com que a gente tivesse, e aí aliado a essa questão da violência real e imaginada, né, tanto a violência que realmente ocorre quanto aquela que me faz ter medo de que venha a ocorrer, faz com que as pessoas se fechem ali nos verdadeiros bairros, né, que foram sendo construídos nos condomínios verticais. E hoje eu que moro aqui no interior e acabo andando um pouco mais na rua, é isso, você começa a olhar coisas que antes você não via. Você fala, caramba, olha essa casinha, né? Olha essa árvore tem um formato que eu nunca tinha reparado. Né? A gente tem aqui, eu moro em Vinhedo, tem o trem que passa
e ele passa do lado da minha casa. Imagina, um trem, cara, só me olha o trem passando. Né? Parece uma coisa tão simples, mas o trem traz todo um imaginário de transporte, de viagem, de conhecer um novo mundo, e quando você está na cidade, aquilo vira lugar comum. Né? Trem, a gente vê nos filmes. E essa formação da identidade através da cultura passa a ser algo fundamental e agora muito diferente quando a gente imagina o mundo digital. Como é que esse mundo digital vai propiciar a cultura? Porque ao mesmo tempo que ele te oferece uma infinidade de cultura, ele te oferece, de culturas, né, até no plural, ele vai te oferecer um outro tipo de contato com essa cultura. Porque se esse contato for cada vez mais virtual, ele aumenta, eu acho que do ponto de vista de amplitude, mas ele torna a experiência cultural um pouco mais rasa. Ou ela é só diferente? Como é que o artista que está no meio desse turbilhão da transformação social está vendo hoje o contato com a cultura? Então, uma coisa muito interessante que tem com a cultura, né, Dan, é que aqui, o livro que você lê, eu vou ler o mesmo livro, eu não vou ler o mesmo livro, né? Então, a música que você ouve, eu vou ouvir a mesma música, só que eu não vou ouvir a mesma música. Então, assim, o barato da cultura está completamente ligado à bagagem que a pessoa tem sobre a cultura, né? Porque é aquilo, né? Tem vezes que você vê um filme e você fala, caraca, não gostei do filme, eu gostei demais, tá? E aí vem uma pessoa, faz um texto, daí fala, cheio de referência, não, porque o diretor naquela cena fez uma referência a Hitchcock, a outra cena fez... nananana, e o cara vai te trazendo um monte de informação que você nem A imagina. paleta de cores que, né, que na verdade tem correlação com o pôr do sol. Você fala, rapaz, eu nunca tinha reparado nisso. Então eu acho que está ligado realmente à interpretação. A cultura e aprender um instrumento, aprender fazer teatro, fazer dança, ele te traz diferentes interpretações sobre determinado, de repente sobre o mesmo aspecto. Você consegue interpretar de maneira, ver de maneira diferente aquela mesma coisa, né? Então eu acho que vai depender completamente da bagagem que cada um tem e da bagagem que cada um quer ter, né? Porque como eu te falei, pô, existe uma questão de você ir para a rua e ocupar o espaço público que é diferente de você não ir para a rua e ocupar o espaço virtual, porque o espaço físico ele é visto mesmo. Então vamos colocar aqui que o carnaval de rua vá pro virtual, uma coisa completamente hipotética, né? Por enquanto, né? Hipotética por enquanto. Não duvide, alguém vai lançar essa Então, ideia. assim, aquilo que ocupa o espaço público e comunica e faz as pessoas se transformarem e quebrarem uma hierarquia do convencional, né? Aquilo é isso que é o muito rico, né? E existe uma coisa libertadora quando você está entre as outras pessoas, né? É diferente de você estar aí na sua casa, ligar o som e dançar os sambas enredo, e você ir numa passarela e ficar na arquibancada com todo mundo. São experiências muito diferentes, né? Muito. Então, eu acredito que essa questão, inclusive dos próximos 10, 15 anos, de diminuição de uma série de profissões, né? De que você não vai precisar mais do trabalho contínuo ou repetitivo, vão ter máquinas para fazer isso, né? Cada vez mais eu acho que a cultura ou a arte, né, as linguagens artísticas, elas vão ter uma demanda maior, porque elas transferem, né? Elas transferem. Né? Algumas semanas atrás a gente conversou aqui com o Jorge Letra, e ele é um cara que teve uma experiência corporativa muito vasta, trabalhou em grandes organizações, hoje trabalha muito com mentoria a jovens empreendedores que estão lançando suas startups nos mais variados segmentos, não só startup para a tecnologia, mas startups que através da tecnologia trabalham com saúde mental, bom, uma série de contatos. E ele falou uma coisa muito interessante, do ponto de vista dele, ele diz: eu não vejo motivo mais para as pessoas continuarem trabalhando 10, 12 horas por dia como elas fazem hoje. Não vai ter necessidade, porque, de novo, o trabalho repetitivo, você trouxe aqui essa questão,
ele vai ser feito pelas máquinas. E aí o trabalho intelectual, que é um trabalho também muito importante, talvez não precise ficar ali 10, 12 horas. Talvez eu precise de 4, 5, 6 horas para fazer algo diferenciado. Mas o que eu faço com o resto das minhas 10 horas acordado? Talvez eu vá ganhar repertório. As tais experiências que as pessoas falam hoje, que é tão importante ter experiências na vida, talvez vão ser menos hedonistas, menos apenas para prazer e mais também para formação. Né? Então, eu vou pegar um tema que se retroalimenta. Você falou aqui, bom, mas para o indivíduo poder apreciar a cultura, ele precisa ter repertório. Mas, ao mesmo tempo, para ele ter repertório, ele precisa consumir cultura. E aí, com um tempo livre, ele talvez vai poder fazer esse ciclo de maneira mais saudável. Porque tudo isso vai desembocar numa outra coisa que eu acho que vai ser uma competência absolutamente fundamental daqui para frente em qualquer área que o indivíduo venha trabalhar. Ela já é muito importante hoje, mas ela ainda é considerada, aí sim eu acho que luxo. E daqui para frente ela vai ser fundamental, que é a criatividade. A capacidade de pegar o que eu tenho ali e adaptar e fazer 2 e 2 não virarem 4, mas virarem um vermelho meio alegre. Pegar o azul e o amarelo e não fazer necessariamente o verde, e sim fazer isso se transformar num som. Ou seja, estou brincando aqui. Sim. E para ser criativo, e essa é uma coisa muito importante de diferenciar, e acho que muita gente ainda confunde, criatividade é diferente de imaginação. Criatividade basta que eu solte aqui a minha mente e fique falando um monte de coisa, né? Então, um elefante com 2 asas de Boeing e um rabo de fogo azul. Eu estou imaginando. Estou sendo criativo? Não sei. Qual é a utilidade disso? Isso se presta, né, a endereçar qual questão? A criatividade, Sim. ela é a imaginação aplicada. Aí vem a questão do repertório. Não dá para eu aplicar a minha imaginação ou usar a minha imaginação de maneira aplicada se eu não tenho repertório, se eu não me abasteci de coisas antes. Claro que eu posso pesquisar no Google, mas na hora que eu vou pesquisar no Google eu perdi o insight, eu perdi a fluidez. Então, quando você fala de ter mais tempo livre e a partir disso poder vivenciar as experiências culturais, talvez esse vai ser um grande diferencial para quem vai desenvolver criatividade e de quem, na verdade, vai ser substituído pelas máquinas, porque só sabe fazer o trabalho repetitivo e as máquinas vão fazer isso muito melhor, porque elas não ficam cansadas. Se o São Paulo ou o Santos perde, elas não ficam tristes, certo? Elas não ficam com fome, elas não têm vontade de fazer xixi, elas só são programadas e fazem. O que vai sobrar para a gente? Sermos criativos. Como ser criativo sem repertório? Exatamente, cara. Não tem como. Aliás, é uma das... Aquela live que eu dei no meio da semana, que dizia que o tema era produza-se o artista empreendedor, eu comecei falando justamente isso, que antes de você ir para a pré-produção do conteúdo artístico que seja, se você vai fazer um livro, uma peça, um filme, ou um show, o que é, eu coloquei uma coisa chamada pré-pré. Pré-pré? É a pré-pré-produção, assim, o que é? É você estudar, é você conhecer pessoas, é você ir a shows, é você ver filmes, é você se nutrir, né, realmente, né, e se abastecer de um conhecimento artístico, né, ou o que você quer que você vá fazer dali para frente, mas realmente ter essa bagagem e conseguir pegar essa massinha e transformá-la em outras coisas, né? Eu acho que é justamente isso. E aí quando você estava falando, pô, a gente não precisa mais trabalhar tantas horas, eu acho que as outras horas que vão sobrar é o tempo para viver, né? Não sei se você recebeu uma charge esses dias, vou misturar aqui as coisas, você estava falando dessa questão, eu gostei muito da expressão nutrição, né? Me veio aqui nutrição cultural. É tão fácil a gente falar de nutrição alimentícia, mas a nutrição cultural é fundamental também. E aí, enfim, eu estava ouvindo você falar e, bom, eu lancei um livro há, deve ter o quê, um mês, mais ou menos agora, e foi em 8 semanas, e aí você falou do pré-pré, e eu lembrei que o livro surgiu no dia em que eu ouvi a expressão pós-pós, né? Porque já estava me deixando um pouco incomodado a expressão pós-Covid. Não, porque o mundo pós-Covid será assim, o mundo pós-Covid será assado. Eu dizia, rapaz, nós estamos ainda começando esse negócio, e já tem gente querendo adivinhar como vai ser. Mas até aí tudo bem, faz parte da gente se planejar, da gente até se preparar para os desdobramentos, e o ser humano gosta
né, de imaginar o futuro, porque ele acha que ele vai conseguir controlar o futuro Sim. quando ele imagina. Né? E às vezes vai mesmo, porque ele vai, ao imaginar o futuro, começar a criá-lo. Mas o dia em que eu ouvi alguém mandando um relatório de tendências pós-Covid, eu achei que estávamos perdendo a noção. Tal. Aí veio a ideia do livro Arqueólogos do Futuro, para falar da importância de estarmos no agora. Como é que esse livro sai em 8 semanas? Não sei, cara, porque se eu for olhar, eu não sou escritor de livros, né? Os 3 livros que eu tinha lançado antes eram livros de poesia, e a poesia tem a sua particularidade. Ela é um livro de poesia, ela pode ser um livro de poesias encadeadas, como tantos livros que existem, mas pode ser, na verdade, um livro onde eu vou pegando os fragmentos poéticos que eu fui escrevendo. Os meus 2 primeiros foram assim, o último é que tinha um tema que permeava, mas eu não escrevia as poesias para aquele livro, elas foram aparecendo. Bom, isso posto, como é que sai o livro? Cara, sai porque, assim, muito humildemente, eu tenho que dizer que eu tenho bastante repertório. Muito incentivado pela minha mãe, pelo meu pai, que sempre me levaram para ver teatro, para ver show, para assistir filme. Especialmente minha mãe gosta muito de música. E depois nunca negligenciaram acesso a livro. A gente se conhece, acho que desde a faculdade, né? Ambos entramos Sim. com 17 anos na faculdade, fizemos publicidade. E acho que a gente vem de famílias numa faixa social similar, né? Nenhum de nós dois era pobre de maré de si, né? A gente talvez não precisasse andar com roupa rasgada na rua e talvez não tenhamos, não sei você, nunca passei fome, assim, por falta de condições, mas não era uma família abastada que pudesse viajar para fora, né? Eu só fui viajar a primeira vez fora do Brasil já trabalhando, né, na empresa que eu trabalhei. Enfim, classe média, típica classe média, mas que nunca negligenciou o acesso a um livro. Então tá, é para ler mesmo? Você quer ler mesmo? Então tá aqui, ó, eu vou de repente deixar de comprar um sapato, e não estou falando aqui nada, né? Ai meu Deus, vou andar com o sapato rasgado. Mas podia ali comprar um sapato novo para ele, para ela, para meu pai e minha mãe. Mas ok, se é para ler um livro, então tá aqui. E eu lia, e assistia aos filmes, e pô, lembro que a gente fez um trabalho na faculdade sobre Luiz Buñuel, e eu me apaixonei por aquele cineasta, a ponto de quando eu morei em Portugal, eu fui até a cidade dele, na Espanha, cara, para agradecer, porque ele mudou minha forma de ver o surrealismo, minha forma de ver a produção artística livre, porém com foco. Então, quando esse repertório já estava lá, definido o tema do livro, que era falar sobre a importância de estar no agora, mais a formação psicanalítica, pô, eu estudo pra caramba, né, esse tema, porque exige todo dia conversar com 6, 7, 8 pessoas diferentes. Então, o repertório estava lá. Definiu o foco, entrou na pré-produção, fluiu. Então, isso que você chamou de pré-pré é brilhante, quer dizer, eu vou fazer a pré-produção. Tá, mas a pré-produção baseado em qual tipo de coleta que você já fez antes? Né? Se não tem repertório, de novo, a criatividade fica comprometida. Então, legal você É, ter falado disso. e a gente vive nesse mundo fugaz, né? Então, onde muita gente com um mínimo de informação, ela já quer criar ou produzir, já colocar alguma coisa na praça por ansiedade ou por E achar dá, que né? precisa. O mundo digital permite. Sim, permite, com certeza. E aí é aquilo que eu te falei, a gente. Aí depende de cada um, quanto cada um quer realmente se desenvolver ou quer mergulhar dentro de si, né? É o tempo que se leva, né? Eu acredito que para se produzir e para se criar algo demande um pouco mais de tempo para você conseguir se abastecer ou conseguir, né? Claro, a maioria das pessoas escreve poesia, mas não é todo mundo que sai lançando livro, porque a gente acaba criando um certo crivo e um certo, sabe, uma nota de corte para a gente, né? E você fala, Uhum. não é isso que ainda não pode ser lançado ainda. Eu quero mergulhar mais dentro de mim, eu quero falar sobre mais coisas, né? Então, acho que realmente, nesse sentido aí da gente se nutrir de conhecimento, é importantíssimo. Nessa live eu comentei que a minha sorte foi ter vindo para São Paulo e morar ao lado do Centro Cultural São Paulo. O Itaú Cultural estava sendo Quando você inaugurado, morava ali na Abílio Soares? na Abílio Soares e na Cubatão. Pô, da Cubatão eu não lembro, mas lembro da Abílio Soares, um apartamento à direita, assim, de quem sobe, Abílio Soares. Bom, E uma eu efervescência morei cultural, né? na Cubatão, eu morei com o Marcelo da faculdade, morei com teve mais uma outra pessoa, Fabrício morou com vocês lá? O Fabrício morou lá também.
Então, a gente chegou Então, ali perto tinha o Sesc Vila Mariana. Então, assim, eu caí num lugar que eu ia... Toda semana eu ia assistir espetáculo, né? Ia em show, enfim. Então, eu acho que para começar a minha live lá foi mais ou menos isso. Antes de começar mesmo, vá, assista tudo que você puder, não tenha preconceito, aproveite e veja tudo que você puder. É o momento mais importante, assim. Até para você desgostar de algo, né? Não estou dizendo que o desgostar seja importante, mas até para desgostar, eu primeiro preciso tomar contato. Acho que a gente vive um momento particularmente perigoso, né? De fanatismo para todos os lados. Não é o fanatismo da direita ou da esquerda, nem do azul, nem do amarelo. É um fanatismo que eu acho que vem muito do medo, né? As pessoas têm nós somos bombardeados por tanta informação que chega uma hora que as pessoas talvez estão dando um grito de chega, mas em vez de dizer chega, o meu tronco é esse, deixa eu focar aqui, elas estão dizendo chega, alguém diz para mim o que é o certo que eu sigo cegamente. Não importa se está dizendo que é para ir para cima ou para baixo, mandou, eu sigo cegamente. E aí vem, muitas vezes, a questão do preconceito. Porque até para eu dizer que eu não gosto, eu primeiro preciso conhecer. Não, isso aí é ruim. Você já ouviu? Não, eu não ouvi, mas eu sei que é ruim. Parece criança, né? Que você fala, nós já passamos por isso, já fomos criança. Experimenta, né? Aqui brócolis. Não, eu não gosto. Você já comeu? Não. Então como é que você sabe que você não gosta? Ah, porque a aparência não é boa. E daí? Sim. Vai Ou lá. me disseram Né? que não é bom, né? Tem sempre alguém que vai dizer, pô, mas eu não preciso comer cocô para saber que cocô é ruim. Claro que não, até porque eu produzo cocô. Eu faço isso, eu sei que aquilo cheira mal, aquilo sai de mim. Mas espera um Sim. pouco, eu não preciso ir lá e ficar o show inteiro ouvindo se eu não gostei. Mas começa. Não gostou, ouviu duas, três músicas? Não é minha praia. Tá tudo bem, retire-se. Não, eu não vou, eu não quero nem ouvir, eu não quero nem que você me mostre, porque eu não gosto desse tipo de produção. Mas não gosta por quê? Porque Sim. alguém disse que é ruim? Escuta, leia. Né? Aí de novo vem também, como eu acho que as coisas elas não têm emoção, eu acho não, né? Uma realidade. O Yuval Noah Harari, no livro Sapiens, bate muito nessa tecla. Calma aí, gente, as coisas não têm emoção, hein? Na verdade, nós seres humanos é que vamos dar utilidade a ela, benéfica ou maléfica. Né? Um machado pode ser ótimo para cortar lenha e aquecer ali a casa de uma família que está tendo hipotermia, ou ele pode ser uma arma que mata alguém com uma machadada. A tecnologia, e no caso o mundo digital, idem. Ele pode ser péssimo se eu fizer dele o único lugar onde eu busco ter experiências, mas ele pode ser fabuloso se ele for o lugar que me permite tomar contato com diferentes músicas, diferentes vídeos, diferentes produções audiovisuais ou apenas artes plásticas e começar a olhar e falar, gostei mais disso, gostei mais daquilo, agora eu vou me aprofundar naquilo que eu gostei. Ele pode favorecer esse filtro, mas se eu já entro com o preconceito de que não, eu não posso ouvir esse tipo de coisa, eu não posso tomar contato com aquilo, acabou, né? Matei o repertório na largada. E aí gostar ou desgostar tem muito mais a ver com castração, com crença limitante, do que realmente com gosto, né? Porque eu só É, posso gostar daquilo que eu conheço. a questão do repertório e de você vivenciar e ir e conhecer, tem um outro ingrediente que ele coloca nas pessoas, que é o não medo da novidade. Né? Então, assim, o novo, ele acaba trazendo uma certa repulsão das pessoas, natural, assim, né? E muitas vezes porque a pessoa não tem o repertório de falar, não, eu vou me desafiar a escutar esse novo, a conhecer esse novo, né? Então, assim, isso também está ligado a esse medo, né? Quando você tem um repertório, você diminui o seu medo. Eu já, é aquilo, você já passou por vários lugares e fala, não, aqui eu posso passar de novo, vai ser tranquilo, eu já conheço, já passei em outros lugares, eu posso passar por aqui, tá tudo bem. Não precisa ter medo de passar por aqui, né? Bom, boa metáfora, né? Já andei um pouco por esse bairro, não quer dizer que não possa acontecer alguma coisa, mas eu entendo mais ou menos a dinâmica desse lugar e entendo, inclusive, que eu não gosto daquela rua. Mas eu já passei por ali algumas vezes, não gosto e aqui eu gosto mais. Tá tudo bem, né? Bacana. Exato. Tem uma outra coisa aqui, eu quero puxar uma tríade, a gente ainda tem mais uns 10 minutos. A questão da formação da identidade é fundamental até para a própria saúde emocional do indivíduo, para ele poder se reconhecer nesse mundo. A identidade é o elemento que vai permitir ele poder desenvolver uma boa empatia. Porque se eu não respeito nem quem eu sou,
respeitar o outro é praticamente impossível. Porque ou eu vou para o outro quase que pedindo uma esmola para ele me dar qualquer coisa para ver se eu me sinto gente, o que isso não é empatia, né? É baixa autoestima, é carência, ou eu vou para o outro para tentar destruí-lo, porque ele está, na verdade, mostrando algo que talvez eu quisesse ser, não posso ser, porque eu não reconheço a minha identidade, então ele também não pode. Então eu tenho que destruir aquele que explicita o meu limite, né? Ou a minha castração. Então, o reconhecimento da identidade é um excelente caminho para desenvolver a empatia. Não sou eu, eu também falo isso, mas muitos autores, Daniel Goleman, muitos autores até já muito validados por outros autores dizem: quer ser empático com as pessoas, vai se conhecer. Vai entender quem você é, porque você vai começar a se respeitar e você pode respeitar o outro. Só que eu quero ir um passo além. Eu tenho insistido que a gente tem que ir além aliás, essa frase que puseram aqui, o preconceito, o pessoal da equipe Marinho de judô e jiu-jitsu colocou agora há pouco que o ótimo é inimigo do bom, e isso para a produção é fantástico. Não, espera um pouquinho, eu não produzo nada, né? Chega uma hora que eu tenho que ter repertório para a hora que vem um insight produzir. E agora ele colocou que o preconceito é amigo da ignorância. Essa frase eu acho que é do Goethe, se eu não estiver enganado, daquele escritor alemão. Mas eu acho que a gente agora precisa começar a ir além da empatia. Porque a empatia pode ser definida de várias formas, coloque-se no lugar do outro, vista o sapato do outro, etc. e tal. Mas tudo isso, muitas vezes, faz com que a gente, a partir da empatia, tenha um pouco de dó das pessoas. Pô, que dó daquele cara que está sofrendo agora na pandemia, que dó daquele artista que só tocava em barzinhos e que, poxa, agora não está podendo tocar em lugar nenhum. Só que a dó não mobiliza. O Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, sempre me ensinou isso. Ele fala: dó é o sentimento mais inútil do mundo. Porque você piora o seu estado emocional e não melhora em nada do outro. E às vezes a empatia ela pode parar na dó. Eu queria ir um passo além e falar de alteridade, que é quando eu reconheço a minha identidade e ao reconhecer a minha identidade, eu vou fazer aqui uma paráfrase com o Descartes, penso, logo existo. Se eu penso, logo existo, reconhecer que o outro também pensa é reconhecer que o outro também existe. E que, portanto, ele pode e deve existir do jeito que a identidade dele pedir. Como é que eu vou respeitar a identidade do outro se eu não sei qual é a minha identidade ainda? Se eu tenho medo da minha identidade, porque eu muitas vezes não tenho nenhum repertório cultural que me permita conhecer, né, os limites da minha personalidade, do meu gosto. Você consegue ver isso e o papel da cultura nisso, de trazer a identidade para o indivíduo, aí ele desenvolve a empatia, mas ele vai além, ele vai para a alteridade, é mais do que só respeitar o outro. É, muitas vezes, até brigar pelo direito do outro poder ter a identidade dele, a partir do fortalecimento da minha? Cara, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, isso é, a música e a gente entrando mesmo no campo das artes, né? Se a gente pegar a música e o teatro, a gente consegue ter processos de evolução e não, eu não estou falando só de criança, não. Eu estou falando de todo ser humano, assim, que não tem contato com isso e acaba essas linguagens acabam sendo formatadas muito para uma finalidade artística profissional, né? Sempre ligada num primeiro momento. E aí eu sempre falo para as pessoas que querem ter aula de música, eu falo, a ideia não é formar um músico num primeiro momento, sabe? A ideia é outra, é ter prazer, é se divertir, é encontrar, sabe, um hobby que consiga te trazer bons momentos e a partir dali você ir desenvolvendo. A criatividade, por exemplo. A criatividade, por exemplo. Então, assim, essa questão que você falou, quando a gente entra em contato com as crianças e se as crianças têm um certo nível de agressividade, você consegue ver claramente a mudança assim muito rapidamente e o que era agressividade passa a ser um sentimento de proteção coletiva, né? Então, todas as pessoas passam a pertencer àquilo. Não é algo individual que se cria algo coletivo. Por quê?
porque esses tipos de atividades eles não acontecem, até acontecem sozinhos, mas eles acontecem invariavelmente de forma coletiva. Sem o meu som, você não vai conseguir cantar, ou você não vai conseguir tocar um outro instrumento, e sem eu te dar o texto, você não vai conseguir responder, sem eu passar a emoção. Enfim, demanda da presença do outro e da atenção do outro ali de corpo presente mesmo. Né? Então, É aí que eu acho que a cultura precisa começar a entrar. Eu acho que ela já entra, mas às vezes entra até de forma muito mais como ferramenta de marketing. Mas ela precisa entrar no dia a dia do desenvolvimento das pessoas dentro do mundo organizacional. Pode ser de maneira objetiva, como, por exemplo, oferecendo tanto quanto um treinamento sobre feedback, sobre liderança, sobre sistema agile de trabalho ou qualquer outra ferramenta tecnológica, oferecer também momentos de desenvolvimento cultural, né? Alguém ir lá para ensinar música para as pessoas. Não porque isso vai ser bacaninha e politicamente correto, mas porque isso vai destravar melhores relacionamentos, porque isso vai destravar mais criatividade dentro da produtividade das organizações. Não, vai inspirar, né? Inspiração. Inspirar. Um mundo que pede solução, que pede que a gente pense diferente daquilo que é rotineiro e mecânico, precisa de inspiração. E para ter inspiração precisa de repertório, precisa de sensibilidade, precisa desenvolver isso. Eu ainda acho que nós talvez vamos estar velhinhos, mas vamos ver a arte entrando, a cultura entrando no mundo organizacional, não mais como ferramenta apenas de descompressão, mas como ferramenta de formação das competências fundamentais para o indivíduo performar bem. E aí, isso cada vez mais começando nas escolas, para que faça parte da formação dos indivíduos e depois indo também para o seu ambiente de trabalho, né? Sem dúvida. Má, a gente tem mais alguns minutos. Me conta só para a gente finalizar, o que você anda aprontando, quais são os próximos projetos, para a gente também saber um pouquinho do que vem por aí dentro da carreira do Umanto. Cara, meus próximos passos aí, eu tenho algumas músicas. Essa pandemia me ajudou a organizar bastante a questão musical, né? Tem várias músicas aí para serem lançadas no streaming da vida, né? Então eu estou bastante organizando esse lado. Eu vi que você abriu um canal no Spotify, né? Então quem quiser procurar o Manto com U no começo já está lá, né? Uma série de músicas já estão lá. Agora está em todas as plataformas, né? Eu estou fazendo uma trilha de um documentário de um dançarino que ele tem paralisia cerebral. É um trabalho assim, o filme está lindo, deve ser lançado até o final do ano. Estou nesse processo aí de composição na reta final da trilha. Estou dando as aulas, né? Assim, estou dando as aulas virtuais. Vou começar em 1, 2 semanas um curso que eu comentei com você para falar sobre a história da música ocidental. Mas é uma história que não vai ser uma história que eu vou me basear na questão histórica, porque isso muita gente já sabe, mas eu vou trazer o mote, assim, a minha instigação vai ser tornar o ouvido pensante, né? Fazer o ouvido pensar. Então, vou trazer, a ideia é trazer as mudanças dos movimentos musicais que ocorreram com o passar do tempo. O que musicalmente foi se desenvolvendo e o nosso ouvido foi se desenvolvendo junto a escutar e de que maneira, e depois como aquilo começou a ser veiculado. Vou trazer alguns dados históricos, então vou trazer desde o século IV até os nossos dias, assim, vou fazendo um panoramazão. E isso vai ampliando o repertório cultural e vai dando a possibilidade de, a qualquer momento, pô, mas o que tem a ver com a minha vida? Eu trabalho com direito? Pois é, a qualquer momento, de repente, teu ouvido captura uma ideia, aquilo vira repertório e se desdobra em outros insights, né? Má, o tempo aqui é curto. O pessoal te acha nas redes sociais, Instagram, Facebook, também tem? YouTube, Twitter. O Manto com U no começo, né? UMANTO. UMANTO. Má, super obrigado. Vamos marcar outra para a gente continuar esse papo e falar um pouco mais de música também. Depois a gente pode falar uma só sobre música. Obrigado, meu irmão, de coração. Há tantos anos aí a gente se conhece, discorda tanto, a gente discorda de tanta coisa na vida. Isso não impede que a gente possa estar aqui falando da importância da cultura e só pudemos discordar porque escutamos um ao outro, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. E a discordância é
é uma chave para a evolução, né? Eu acho que é isso, a gente dá um passo realmente em cima da discordância e vamos afinar, a gente vai se afinando. Vou terminar aqui os últimos segundos com o Chomsky, que diz: se eu não acredito em liberdade de expressão para aqueles que detesto, eu não acredito em liberdade de expressão, ainda mais para quem eu gosto e só discordo. Obrigado, querido. Fica com Deus. Vamos nessa. Beijo. Vamos superar.